Amém. Graças a Deus. Bom dia. Eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco esta manhã. Eu estou muito grato por vocês que estão aqui conosco esta manhã. Quero agradecer a todos por ter vindo. Muitos têm vindo para escutar a mensagem que eu vou pregar e eu tenho esperado faz várias semanas fazer e pregar esta mensagem. Vamos ver a profecia bíblica. Ezequiel 38, o nosso mundo entrou em tumulto quando a Rússia invadiu a Ucrânia no 24 de fevereiro, a nação da Ucrânia. Por que a Rússia faria isso? E, lógico, a pergunta é qual é o objetivo deles? Mas o acontecido está completamente de acordo com o líder da Rússia. O nome dele é Vladimir Putin. O seu caráter, isto não é contrário ao seu caráter, à sua orientação de vida. Uma frase que Vladimir Putin disse: um urso não vai pedir permissão a ninguém. Porque é assim como ele vê a vida, e você sabe que a Rússia é um exemplo. Os Estados Unidos é a águia, Rússia é a águia. A escritura que vamos ler é uma escritura muito famosa na Bíblia. Tem coisas que são difíceis de entender, mas fala com respeito a uma batalha que e foi escrito 2.500 anos antes. Deus revelou isto ao profeta Ezequiel. E Ezequiel vê muito mais de 2.500 anos no futuro sobre um ataque a Israel por um líder que liderará uma enorme liga de nações a atacar a nação de Israel. E vamos ver isto. Esta nação é a nação da Rússia, principalmente, e eles vão liderar este ataque. E o que vamos ver e o que eu vou pregar é que Deus, mais de 2.500 anos atrás, profetizou de que Rússia subiria, atacaria e Rússia cairia. E eu quero pregar uma mensagem chamada A Ascensão e a Queda do Urso. Vamos ler várias escrituras em Ezequiel 38, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, vire seu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Profetize contra ele, dizendo: assim diz o Senhor: eis que eu estou contra você, Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Eu farei mudar de direção, porém anzóis em seus queixos, e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhados de espada. E agora nos diz quem estará com eles: persas, etíopes e Puti, com eles, todos com escudos, capacete, Gomer e todas suas tropas, a casa de Tagorma, do lado norte, e das suas tropas, muitos povos com você. Então você subirá, virá como uma tempestade, como uma nuvem que cobre a terra, você e todas suas tropas e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente, e você conceberá um plano perverso. Versículo 11, você dirá: vou invadir a terra das aldeias sem muralhas, atacarei um povo pacífico que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos, sem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou entre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabã, Dedã e os mercadores de Tarsis, todos os seus governadores lhe dirão: veio você levar o despojo? Você reuniu o seu bando para arrebatar a presa, para levar prata e ouro, para pegar o gado e os bens, para saquear os grandes despojos? Portanto profetize, filho de homem, e diga a Gog: assim diz o Senhor Deus: será que naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, e você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, em grande multidão, um poderoso exército. Você subirá contra meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias trarei você contra minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. A ascensão
e a queda do urso. Vamos começar falando da ascensão do urso. Nossa escritura que acabamos de ler é uma profecia. E profecia simplesmente significa conhecimento de antemão. Há mais de 2.500 anos, Deus disse o que aconteceria. E o motivo pelo qual ele pode dizer coisas antes de que elas aconteçam é porque Deus sabe das coisas. Ele tem um conhecimento perfeito, passado, presente e futuro. Isaías 46, 9 e 10. Pois eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E agora ele fala porque não há outro como ele, diz, desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam, dizendo o meu conselho permanecerá e farei tudo o que for do meu agrado. Por isso Deus, conhecendo e sabendo tudo, ele pode predizer o futuro. E isso é o que esta escritura está dizendo, é conhecimento de antemão. E nestas escritura, Ezequiel profetiza de um líder, através de Deus, de um líder militar, um líder político, liderará uma coalizão de nações para atacar Israel. Versículo 9. Você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as suas tropas e muitos povos com você. Uma coalizão. Não somente uma nação ou um exército, mas uma coalizão, um grupo de nações em exército. Nossa escritura revela que o líder da coalizão será alguém chamado Gog, da terra de Magog. Gog não é o nome de uma pessoa. Gog é um título, é como diria talvez príncipe, líder, governante, é um título. Então este homem que é o príncipe ou líder de Magog, na Bíblia está escrito como um dos filhos, em Gênesis, um dos filhos de Jafé, os descendentes de Jafé, o filho de Noé. E como na história bíblica, ele foi identificado com o povo dos citas. Os citas, os russos são identificados. Tem um museu na Rússia que mostra que as raízes dos russos originalmente eram os citas, que era um povo de guerra baseado no que agora é o sul da Rússia. Versículo 2, o príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Ros eram pessoas, um povo que viviam no norte do Mar Negro, noreste do Mar Cáspio. Isto fala da Rússia. Outra identificação diz que virão do extremo norte. Na Bíblia, a Bíblia nos diz de acordo com Deus, como Deus vê o mundo, Jerusalém sempre é e tem sido o centro do mundo. A palavra utilizada é traduzida como a palavra navela. Ou seja, Deus está olhando. Como sabemos quem são estas pessoas? Ele diz, são do extremo norte. De quê? Extremo norte de Jerusalém. Se você olha um mapa e você faz uma linha e diretamente ao norte de Israel, você terá Líbano e outros países, mas se você vai no extremo norte, bem em cima, você vai descobrir que essa é a terra da Rússia de hoje. Isto é incrível, esta escritura, porque Ezequiel está profetizando sobre pessoas ou um povo que ele nem sabia que existiam naquele tempo. E com certeza eles não eram nem uma nação naquele tempo. Então, falando sobre um povo que ainda não são uma nação, Ezequiel está revelando que estas pessoas serão tão poderosas como liderar uma coalizão mundial para atacar Israel. Ezequiel 38 é depois de Ezequiel 37, para que você veja o estranho. Você viu minha sabedoria aí? O motivo pelo qual é importante é porque Ezequiel 37 é a visão do Vale de Ossos Secos, que é uma profecia também da nação de Israel, que foi julgada e foi
esparcida por toda a terra, não existia como uma nação. Ezequiel 37 fala de que os ossos vão voltar a se unir, a formar um exército, e é o reviver da nação judeia voltando à terra. Isso aconteceu em 1948. Agora, veja bem isto. Ezequiel está olhando ao futuro. Sua nação não existia como nação. Naquela época, ele escrevia isto, ele estava em exílio. Segundo, Ezequiel está escrevendo de um povo que a nação deles também não existia, que é a Rússia. E ele, olhando com a sabedoria que somente Deus tem, ele diz: Israel voltará a ser uma nação e haverá uma nação do norte extremo que vão vir atacar Israel. Então a pergunta é: como pode uma nação tornar-se tão poderosa a ponto de liderar, de acordo com nossa escritura? Ninguém no mundo pode tentar deter eles. Então vamos olhar para a ascensão do urso por um momento. Como é que Rússia, o urso, passou a ser tão poderoso, ou chegará a ser tão poderoso para liderar este ataque? Primeiro, a ascensão do urso começa com o seu desejo de expansão. Como eu falei, eles são descendentes de Jafé. Jafé, o nome dele significa expansão, crescer, crescimento. Sabemos disso, que quando eles viraram uma nação, eles viraram um poder, uma potência mundial, expandiu-se e virou o Império Russo sob Pedro o Grande em 1682. E na história moderna, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Rússia construiu um império nas ruínas da Europa Oriental, e este foi a República Socialista Soviética. Então eles tinham este desejo de expandir. Disso foi o que se tratava a Guerra Fria, eles tentando parar o desejo deles de expandir, mas com esse desejo foi perdido quando a União Soviética se dissolveu em 1991, quando o Muro de Berlim caiu. A União Soviética dissolveu, Rússia virou o urso ferido, mas o desejo deles para a expansão não acabou. Escuta, em 2005, Vladimir Putin, falando da dissolução da União Soviética, disse: o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. Isto é como ele vê a queda ou a dissolução do comunismo, do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética. Ele não estava contente. E também o ministro de Relações Exteriores da ucraniano, Pavlo Kimlin, disse: reverter a dissolução da União Soviética e restaurar o Império Russo tornou-se agora uma obsessão para o Kremlin. Eles não desistiram do seu desejo de expansão. Isto é uma coisa que, para eles, dentro da sua ambição política, da sua identidade militar e política e nacionalista, Alexei Mitrofanov disse: Rússia deve controlar 5 países a fim de ter fronteiras tranquilas: Afeganistão, Irã, Iraque, Paquistão e Turquia. Vladimir Zhirinovsky, outro político russo, seu sonho é reconstruir o Império Bizantino. O Império Bizantino incluiria Síria, Líbano, Jordânia, Egito e Israel. Por isso, estes são políticos poderosos, não somente Vladimir Putin, mas muitos outros governantes e políticos. O desejo deles queremos expandir nossa influência na Terra. A segunda parte da ascensão do urso tem a ver com a economia da energia. No mundo no qual você e eu vivemos, a energia dá a você dinheiro, o qual dá a você poder. Alguns de vocês talvez não tenham a idade suficiente para entender. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando Rússia conquistou a maioria da Europa Oriental, aconteceu o que se chamava Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam no estado de guerra, não necessariamente estavam atirando no outro, mas havia uma competição, uma luta para ver quem ia ganhar a Guerra Fria. E os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria, basicamente porque os Estados Unidos faliram a Rússia. Eles não podiam se dar o luxo, eles não podiam colocar
tanto dinheiro nas suas forças armadas, nós colocamos os Estados Unidos, mas a nossa economia, a economia americana, pode manter isso. A Rússia não conseguiu e por isso perderam a Guerra Fria, porque eles não podiam se dar o luxo de manter isso economicamente. E isso mudou nos últimos 29 anos. Por quê? Porque a Rússia descobriu enormes depósitos de petróleo e de gás natural. Agora, Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo no mundo. Rússia fornece 27% de todo o petróleo que a Europa precisa. Rússia também fornece 40% do gás natural à Europa para aquecimento. Um político disse: o que quer que esteja dirigindo Putin, a sua máquina de guerra é alimentada pelo petróleo e pelo gás. Escuta bem. O petróleo e o gás não somente dá dinheiro a você, mas é tudo sobre poder. Rússia tem poder pelo fato de que eles fornecem tanto petróleo e gás à Europa. E aqui estamos, o perigo que se você vai contra nós, cortaremos o seu gás e seu petróleo. Alguma vez você se perguntou por que Rússia atacou durante o inverno? Quantos sabem a história, se lembra de Napoleão, de Hitler, eles perderam seus impérios, atacaram Rússia durante o inverno. É muito frio, é um tempo muito tolo de atacar, mas Rússia atacou a Ucrânia deliberadamente durante o inverno. Por quê? Porque no inverno, quando a Europa está dependendo do gás natural da Rússia para se aquecer, aqui está o perigo. Se vocês vêm lutar contra a gente, vamos cortar o seu gás. Por isso, Rússia tem ascendido por causa da energia, e esta parte da motivação para essa invasão. Eles invadiram antes uma nação chamada Geórgia, o país da Geórgia, e o motivo foi o oleoduto que ia de Geórgia para a Europa, depois a Ucrânia. Eles têm uma grande quantidade de gasodutos que vão da Ucrânia para a Europa. Então, parte da ascensão da Rússia é com respeito à energia, porque energia dá a você poder. A terceira parte da ascensão do urso, da nossa escritura, fala de o que principalmente se chama uma aliança muçulmana. Ezequiel fala das nações, não somente identificando Rússia, mas identifica as outras nações que vão se unir à Rússia neste ataque a Israel. Vamos dar uma olhada neste mapa rapidamente. Está rosa, que está identificado, a Bíblia identifica do sexto século antes de Cristo, no sul da Rússia, se chama o Rossa, o povo Ressu, raça, daí vem Rússia, daí ele vem o nome Rússia, eles serão líderes, também vem Gog, o líder trará esse povo, a terra de Magog. A terra de Magog, se você ver este canto, neste mapa, é o que nós chamamos os países estãos. São países que antes eram soviéticos, Cazaquistão, Quizquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão e talvez Afeganistão. Todos esses são a área identificada e conhecida como Magog, Meseque e Tubal. Isto é parte do que vem a ser Turquia moderna, Pérsia. Se você sabe, Pérsia é Irã moderno. Se você fala com um iraniano, eles não dizem que são iranianos, eles dizem que são Pérsia. Também fala da Etiópia, que Etiópia representava a terra antiga da Etiópia, representava muito mais do que a Etiópia. Hoje era a terra no sul do Egito, seria o país moderno do Sudão. Principalmente é dali que está falando a nação de Puti. Puti é Líbia e talvez Algéria, Marrocos e Tunísia, e também está Gomer e Togarma, os dois são parte da Turquia moderna. Versículo 9, o profeta disse que a nação terá muitos povos ao seu lado, mas aqui está os participantes principais, Rússia, os países dos estãos, Irã, Turquia, Sudão, Líbia. O que é que todas estas nações têm em comum?
É o ódio que eles têm de Israel e dos judeus. Aqui está a Rússia. Rússia tem uma longa história de antissemitismo, de brigas antijudíacos. Eles eram chamados pogroms. Os pogroms na Rússia, eles aproximadamente mataram mais de 250 mil judeus nestes ataques antijudíacos. Um homem chamado Alexei Mitrofanov, o número 2 num partido político grande lá na Rússia, disse: eu conheço pessoas no exército russo, pessoas muito nacionalistas, que têm ideias de que o povo judeu arruinou a Rússia e eles têm a ideia de atacar Israel. É interessante de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele é judeu e talvez isto traz ao ódio que tem, porque Rússia tem uma história de antissemitismo ou ser contra o povo judeu. E todas estas nações aliadas, eu quero que você preste atenção, todas são conhecidas como nações islâmicas, cada uma delas fora de Rússia, e Rússia tem um pouco de pessoas islâmicas. Todas as outras nações, elas todas são islâmicas, todas elas querem ver a nação de Israel destruída. Temos Irã, eles sempre apelam para a morte de Israel, eles sempre apelam para vingança contra Israel, eles sempre pedem que Israel seja empurrado para o mar, colocar muito dinheiro financiando organizações de terror como Hezbollah e outras nações que atacam Israel o tempo todo para eles. Também temos o presidente da Turquia, o presidente turco Erdogan, ele disse: a conquistar é Meca, conquistar é Saladino. Isso é um conquistador muçulmano que já morreu. E ergues novamente a bandeira islâmica sobre Jerusalém. Erguer novamente, isto é o que este homem quer. Este homem tem falado, ele tem dito, o que ele quer é erguer uma vez mais, levantar uma vez mais sobre Jerusalém. A bandeira islâmica, ele quer dizer que Jerusalém tem que ser islâmico. Sudão, o governo sudanês convidou Osama Bin Laden para ir ao Sudão e se tornou um lugar seguro para os jihadistas. Osama Bin Laden morou no Sudão e foi protegido lá de 1991 até 1996. Por isso, pensa do inteligente que Deus é. Lembre-se bem, estamos falando 2.500 anos atrás. Uma nação que ainda não existe. E disse: como é possível? Como é que Deus vai? Como é que esse povo vai ter poder? Nossa escritura diz, versículo 7, você vai servir-lhes de guarda. Outras traduções diz, você vai armar eles. Vai dar armamento a eles. Pensa disto, 2.500 anos atrás, Deus disse: esta nação do extremo norte, esta coalizão vai trazer nações, os quais eles compram armas, eles estão vendendo armas a eles. Notícias que eu vi recentemente, Irã e Rússia negociando um tratado de armas de 10 bilhões de dólares. Outra notícia, outra manchete, Estados Unidos acusam novamente a Rússia de enviar armas e mercenários à Líbia, que é Putin, uma vez mais falando a nossa escritura. Outra manchete, o negócio de arma da Turquia com a Rússia é uma afronta à OTAN. Por isso eu quero que você veja, Deus sabendo que Rússia ia armar esses países, o qual ia causar que eles queiram se unir à Rússia. E a visão comum deles, desta coalizão, é de trabalhar em conjunto para destruir Israel. Escuta o que este coronel Pavel Chernov, de outro partido político da Rússia, disse. Ele acredita que a Rússia deveria dizer ao mundo muçulmano: temos o poder, a terra e as armas nucleares. Vocês têm 1 bilhão de pessoas, ou seja, bombas vivas. Vamos trabalhar juntos para destruir Israel. E Deus sabia 2.500 anos atrás, de que esse espírito ia estar no povo russo de hoje. Eles estariam unidos com estas nações islâmicas. A quarta e última parte de como é que esta nação pode chegar ao ponto de poder atacar a ascensão russa com sucesso a nação de Israel tem a ver com a fraqueza de outras nações. Versículo 13 diz que
quando eles vão atacar. O que é que as outras nações do mundo vão fazer? Vão dar armamento, vão ajudar, vão enviar tropas e soldados. De nenhuma maneira, versículo 13 diz que as nações vão protestarão. Eles vão protestar, eles vão dizer, ei, isso não está certo. Mas eles vão fazer nada. Isso parece com o que você está lendo nas notícias. Parte de Vladimir Putin atacando a Ucrânia. Ele quer controlar a Ucrânia, mas muito mais do que isso. O seu objetivo é expor a fraqueza do Ocidente. Por muitos anos tem existido esta competição de outras nações. Eles vão seguir as nações ocidentais, a Europa, Estados Unidos, ou vão se unir com a Rússia. O que Vladimir Putin quer fazer é mostrar às outras nações do mundo que o Ocidente é fraco. Melhor que não confiem no Ocidente. Sabemos que o ano passado, acho que foi setembro, outubro, os Estados Unidos saíram do Afeganistão. Nós mostramos a nossa fraqueza. Saímos de lá, nossas tropas de lá, e entregamos aos talibãs. E isso tem incentivado a Rússia, Ucrânia. Estavam aplicando para ser parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um pacto de defesa mútua. Se uma nação é atacada, o artigo 5 da OTAN significa que nós ajudaremos você e lutaremos para proteger você. Mas o que temos visto desde o 24 de fevereiro, temos visto a fraqueza ocidental. O Ocidente não está fazendo nada para ajudar a luta da Ucrânia. Aqui estão mais notícias, explica por que a OTAN não está enviando tropas para a Ucrânia. Outra manchete, Stoltenberg, a OTAN não imporá uma zona sem voo na Ucrânia. Então veja bem, a OTAN, que supostamente deve ser um pacto de defesa, não vão ajudar. Lembra-se o que eu disse no segundo ponto, porque a Rússia diz, vamos cortar o seu petróleo, o seu gás, é inverno, o seu povo vai se congelar, vão morrer se você participa nesta guerra. E eles têm mostrado de que eles são fracos. A estratégia do presidente americano Biden e as nações ocidentais é sanções, mas não estão dizendo a você que cada uma dessas sanções que eles colocam tem buracos, ou seja, tiraram bancos de um grupo removeram bancos de uma organização bancária chamada SWIFT, que permite os bancos se comunicar e enviar dinheiro no outro, mas não todos os bancos foram incluídos. Quando eles anunciaram, parecia uma coisa muito boa, vamos tirar do SWIFT, mas não tiraram todos os bancos russos, só alguns, aqueles que já não estavam sancionados. Esses foram removidos do SWIFT, mas os outros permitiram ficar lá e eles podem continuar comprando e vendendo petróleo. Inicialmente não iam permitir que pudessem vender, algumas nações não podiam mais comprar petróleo, mas no versículo 13 eles começaram a protestar sem ajuda. Sabemos que Polônia ofereceu ajuda à Força Aérea da Ucrânia. Eles aprenderam a voar aviões russos, aviões MiGs. Eles perderam os deles. A Polônia tinha 29 MiGs e disseram, vamos dar nossos MiGs a você. Estados Unidos entrou e disse, de jeito nenhum, não vai dar. Não dê a eles esses aviões MiGs de guerra. Por quê? Porque Biden, o presidente americano, disse, nós não queremos começar a Terceira Guerra Mundial. Assim que ele já disse, nossa posição inicial é não queremos entrar em guerra, ou seja, a fraqueza. E parte do que isso consegue ou faz é que outras nações estão observando, perguntando, vamos nos aliar com o Ocidente ou com a Rússia? Lembre-se que foi Bill Clinton que assinou um tratado dizendo, com certeza nós estamos com vocês, mas não estamos. E agora o mundo vê que o Ocidente é fraco e isso também fortalece a Rússia. Vamos falar segundo da queda do urso. Porque nosso texto fala das motivações para esta invasão. Eu já falei, o ódio por Israel é a motivação principal, mas há uma pilagem financeira. Versículo 13, vocês veem mesmo
que os grandes exércitos se reúnem para tomar prata e o ouro. Israel, escuta bem, tem descoberto petróleo nas colinas de Golã. Uma declaração. Israel encontra reserva de petróleo nas colinas de Golã. Muitos especialistas acreditam que Israel tem um volume de petróleo descoberto nesta reserva, em outras reservas não descobertas, equivalente à Arábia Saudita. Israel tem encontrado somente 2 fontes de gás natural, as quais têm 7 trilhões de metros cúbicos de gás. O CEO da Chevron disse que o gasoduto de gás natural de Israel para a Europa poderia ajudar a aliviar toda a escassez. Israel aumentará o fornecimento de gás ao Egito até 50% este mês. Esse foi 2 dias atrás. Israel, outra manchete, aprova uma rota para exportação de gás para o Egito via Jordânia. Então o que está acontecendo é que a Rússia está atacando e a Europa está dizendo estamos em perigo. Se a maioria do nosso gás e petróleo vem da Rússia, estamos no perigo. A Europa diz, precisamos outra fonte. Quem é que tem gás e petróleo pronto para fornecimento? É Israel. E agora estão fazendo planos para enviar esse petróleo e gás para a Europa, o qual Vladimir Putin não vai permitir. Pensa disto. Está falando de pilagem. Se Rússia já vende 40% do gás natural da Europa e Israel tem descoberto 7 trilhões de metros quadrados de gás, por que você vai atacar esse pequenininho país? Por quê? Porque se Rússia controlasse o gás natural de Israel por eles mesmos, a Rússia seriam o fornecedor maior do mundo de gás natural. Lembre-se o que eu falei, a energia é poder. Mas a nossa escritura nos diz que o motivo principal por qual esse ataque vai acontecer não é somente por causa do desejo de expandir e crescer, mas é por causa dos propósitos de Deus. A Bíblia diz que Deus atrairá estas nações a Israel para serem julgadas. Versículo 4, eu farei mudar em direção, porém anzóis em seu queixo. Estas nações têm suas motivações para querer atacar, mas na verdade Deus está usando os seus motivos porque Ele quer estas nações que sejam julgadas. O julgamento na Rússia e essas nações muçulmanas é por causa do seu ódio a Israel e por seu ataque ao povo de Deus e à terra de Deus. Gênesis 12:3, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Zacarias 2:8, porque aquele em que tocarem vocês, toca na menina dos meus olhos, falando de Israel. E a Bíblia nos diz de que isto não vai ser uma batalha normal e comum. Imagina, uma coalizão muçulmana internacional vão atacar, mas a Bíblia diz que não vai ser Israel lutando contra esta coalizão. A Bíblia diz que Deus diz, eu lutarei. Ezequiel 38:18, naquele dia, quando o Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso. Não temos tempo de ler todas as coisas ali, mas ele fala de um grande terremoto, doenças repentinas, grande granizo misturado com fogo que vai cair nessas tropas e depois Deus diz, os exércitos começarão a lutar e a matar uns aos outros e Deus diz que muitos estudiosos acreditam que essas pessoas vão ser julgados e vão morrer nas montanhas de Israel, mas muitos acreditam que esse julgamento não somente vai ser naquelas tropas que estão na luta ali, que ao mesmo tempo que vai acontecer ali nas montanhas de Israel, no meio da guerra, o mesmo julgamento vai ocorrer e vai estar caindo nas nações da onde saíram esses exércitos. Ezequiel 39:2, eu farei dar a volta, seu exército e seus aliados morrerão nos montes, apenas uma sexta parte deixará sobreviver, ou seja, 16% das nações vão sobreviver. Somente apenas 16% desses exércitos vão sobreviver. E muitos estudiosos, como eu falei, eles acreditam de que isso não somente vai acontecer aí no meio da guerra, isso quando o julgamento cair sobre eles, vai cair também sobre as nações deles. Ou seja, cada uma dessas nações, somente 16% das pessoas vão sobreviver. Se você calcula na Rússia, ou seja, de 144 milhões de russos que existem na Rússia, somente vai haver 23 milhões de pessoas vivas na Rússia.
Isso é incrível de tentar compreender. Assim que Deus está dizendo: eu vou julgar aqueles que odeiam Israel. Todas estas nações, é interessante que Rússia fala dos seus programas, mas do antissemitismo, Irã, desde o momento que os mongoles tomaram no Irã, eles têm uma história muito grande de um ódio muito antigo pelos judeus, feito coisas horríveis pelos judeus. Você pode ver 4 dos nomes que nós lemos são Turquia moderna. Se você conhece a história da Turquia, foi quando os muçulmanos controlaram o que hoje é Israel. Você sabe as coisas terríveis que foram feitas e Deus diz: eu vou julgar essas nações que odeiam Israel. E a última parte de tudo isto é que nesta batalha Deus vai reordenar o mundo. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá um líder mundial. Não vai ser Vladimir Putin. O líder mundial vai ser o que chamamos o anticristo, e ele será europeu. Seu poder será uma coalizão europeia de 10 nações europeias, e ele terá um exército europeu. Pensa apenas somente disso. Pensa do exagerado que é pensar isso, que o anticristo vai lidar da Europa. Pensa bem da fraqueza da Europa agora, quando você leva em conta o poderoso que Rússia é, que China é, a dominância dos Estados Unidos. Mas Deus diz, escuta bem o que eu vou dizer, Europa é onde o mundo inteiro vai ser governado. Então, como é que isso é possível, a não ser que Rússia fosse destruída? Se esse ódio intenso, se essas nações muçulmanas que odeiam Israel, se elas são destruídas, isso abriria a porta para que a Europa ascender no poder. Podemos entender, vai haver uma batalha. A dúvida não é se vai ter uma batalha de Gog e Magog, e a pergunta é quando. Muitos estão duvidando se essa é a guerra de Armagedon ou não. O que muitos querem saber, na verdade, é se esta batalha vai acontecer, ou vai ocorrer antes do arrebatamento, ou vai ocorrer durante a tribulação, ou depois do arrebatamento. Eu vou lhe dar minha opinião. A batalha vai ocorrer, isso não pode evitar. Muitos estão querendo saber se vai ocorrer antes do arrebatamento ou no meio da tribulação. Na minha opinião, essa batalha que acabamos de ler vai ocorrer antes do arrebatamento. Talvez simultaneamente com o arrebatamento, mas eu acredito de que será antes do arrebatamento pelo seguinte motivo. Porque o período da tribulação é onde o poder é centralizado na Europa, e quando o perigo muçulmano, quando você tira as nações muçulmanas, as nações de oposição contra Israel e todas elas, a Bíblia diz que Israel vai assinar um tratado de paz com esse líder europeu. E quando você tira todas essas nações muçulmanas, isso vai ser mais fácil de entender, porque eles vão querer assinar esse tratado de paz com a Europa. E eu quero falar por um último ponto de Deus no trono. Deus no trono. A profecia da Rússia no fim dos tempos mostra uma coisa, e isso é a sabedoria de Deus. Nós lemos disto 2.500 anos atrás. Deus pode dar uma profecia de umas pessoas que vão sair de uma nação, vão atacar outra, falando de uma coalição que ninguém pode entender como nem fazer sentido, mas sabe o que nos mostra? Que Deus sabe tudo com antecedência. Deus está no controle no tempo todo. Deus está no trono o tempo todo, ele governa todo o tempo. É muito errado ou incorreto pensar: ai meu Deus, o Vladimir Putin está estragando, destruindo tudo. Ele está colocando restrições de viagens. Nós temos pastores russos. Não sei quando o pastor Sergei Golubev ou outros pastores russos vão poder sair da Rússia de novo. Por agora eles não podem sair da Rússia. Nenhum pregador estrangeiro pode entrar na Rússia. Eu deveria estar lá na Rússia em maio, não vou poder ir. Mas a Bíblia nos diz de que tudo o que ocorre
é Deus permitindo que ocorra para promover o seu reino e sua vontade. Escuta bem, Deus usará a agressão russa para trazer a sua vontade. Jesus, quando ele fala de profecia, que é conhecimento antes do tempo, de antecedência, ele usa a palavra sinais. E o que Jesus está dizendo é que haverá sinais visíveis para o mundo. Alguns de vocês, quando você veio para a igreja hoje, você vê o nome da rua, dobra à direita aqui, vai e você desce nesta saída, na estrada, para chegar nos lugares que você vai. Jesus diz que os acontecimentos nos últimos dias, eles se tornam sinais. Você sabe que estamos nos aproximando. Quando você está se aproximando a Joinville, você começa a ver a cidade de Joinville ou município de Joinville na estrada. Escuta, os eventos que nós estamos vendo acontecer no mundo são sinais visíveis para o mundo. Mateus 24:33, da mesma forma, quando virem todas estas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Vemos isto. Como Deus pode predizer algo 2.500 anos atrás, porque ele disse, eu estou trazendo, o tempo vai parar, o tempo não vai continuar como continuava antes, o julgamento vai acontecer na terra, o retorno de Jesus Cristo, e a Bíblia nos diz que Deus que está no controle, ele sabe que governantes russos querem conquista, querem poder, sabe que governantes muçulmanos querem a morte de Israel, e Deus disse, eu vou usar isso para trazer a minha vontade. Eu acredito que Deus usará a agressão russa para trazer um avivamento em toda a terra. Uma das coisas que está acontecendo no mundo, isto é muito novo para nós, é que você pode ver a guerra em momento atual. É muito inquietante para muitas pessoas e causa com que as pessoas sejam abertas. Quando eu fui para a África do Sul, eu estava no ônibus indo de um aeroporto para o outro, a motorista olhou para mim, eu não conheço ela, nunca conheci antes, ela olhou para mim e me disse, o que você pensa sobre o que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia? E abriu a porta, eu pude falar com ela e contar a ela exatamente o que estava acontecendo e falar com ela sobre Jesus Cristo. Escuta bem, isto nos deve dar motivação. Quando você ver os sinais, isto dá motivação para o povo de Deus de que você não pode viver como se o tempo continuará para sempre, porque não vai continuar para sempre. Pessoas falam disso. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que a Ucrânia vai ganhar a Rússia? Eu não acredito. A Rússia vai conquistar a Ucrânia e no momento que eles acabarem, minha predição é que vão começar a seguir adiante. Eu não gosto de dizer isso, temos igrejas em Moldova, eu acredito que Moldova é próxima. Moldova tem um grande exército de 6.000 pessoas, mas nada. Tem 10.000 soldados russos na fronteira com Moldova contra 6.000 soldados da Moldova. Eles vão continuar atacando e conquistando nações até que finalmente eles chegue o tempo certo para atacar Israel. Porque a Bíblia chama os dias que você e eu estamos vivendo os últimos dias. O relógio está acabando. E veja bem, Deus não somente vai julgar a Rússia. Meus amigos, irmãos da Rússia estão vendo esta pregação. Esta pregação não é contra a Rússia. O julgamento que vem sobre a Rússia, a única coisa que significa é que o julgamento deles vai chegar mais cedo do que o resto do mundo, mas o mundo inteiro vai ser julgado. A Bíblia nos fala disto, de um período de 7 anos, no qual o julgamento de Deus é derramado, e no fim desse período de 7 anos, 75% da população da Terra será morta. Nós podemos ler disto, mas isso é uma coisa horrível. Lemos notícia, 29 pessoas morreram num ataque. Você não pode, mas imagina, 75% da população da Terra morta, não podemos entender isso. Por quê? Porque Deus disse, eu não vou permitir que o tempo continue para sempre. Não permitirei que o pecado continue. Eu vou julgar o mundo inteiro. Mas escuta bem, para os crentes nós temos esperança. Sabe por quê? Esse pensamento do julgamento do mundo não me traz depressão, porque eu não vou estar aqui. A Bíblia nos diz que a esperança para todo crente é o que se chama o arrebatamento.
Ou seja, o desaparecimento instantâneo de todo verdadeiro crente da terra. A Bíblia diz que vai remover eles da terra para poder julgar a terra. 1 de Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente ou desapareceremos juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Escuta bem, o tempo está chegando. Deus vai começar esses 7 anos de julgamento, e antes que aconteça, todo verdadeiro crente, eu não disse se você conhece o nome Cristo, ou se você diz que é cristão, ou se você vem na igreja de vez em quando. Eu estou falando crentes verdadeiros. Deus conhece o coração das pessoas. Ele disse, num instante, todo crente verdadeiro vai ser arrebatado, ao que chamamos o arrebatamento. Então o caminho está aberto, a porta aberta para que o julgamento comece na terra. Eu quero falar também para nossos amigos e crentes russos. Temos muitas igrejas na Rússia, o pastor Sergei e outros que sabem falar em inglês, espero que possam traduzir isso. Escuta bem, Deus ama o povo russo. Ele vai julgar os líderes da Rússia, vai julgar a nação, infelizmente por causa das suas decisões, os líderes, mas Deus ama o povo russo. Foi muito interessante porque nessa profecia que tem sido declarada com respeito à Rússia no passado, boas profecias, um homem chamado Hudson Taylor, ele não foi um pastor pentecostal. Hudson Taylor, um missionário à China, muito famoso. Ele estava numa viagem de ministério na Inglaterra uma vez. Ele estava pregando numa igreja. De repente, ele parou de pregar no meio de um sermão, inesperadamente. Ele não disse nada, com os olhos fechados. Finalmente, quando ele abriu os olhos, ele explicou, ele disse, eu vi uma visão. Nesta visão, eu vi uma grande guerra que envolverá o mundo inteiro. Vi esta guerra parar e começar novamente, sendo, na verdade, 2 guerras. Depois disso, vi muita agitação e revoltas que afetarão muitas nações. Eu vi, em alguns lugares, despertares espirituais. Na Rússia, vi que virá um despertar espiritual nacional e abrangente, tão grande que nunca poderia haver outro igual. E da Rússia eu vi o despertar se espalhar para muitos países europeus, e depois vi um despertar geral, seguido da vinda de Cristo. Eu acredito que isso é verdade. Amém? Isso são boas notícias. E é muito possível que Deus poderia usar os distúrbios, as dificuldades da guerra para fazer com que o povo russo seja aberto ao evangelho e voltem para Cristo. Você e eu podemos ler nas notícias que não todo o povo russo estão contentes ou felizes com esta guerra. Escuta este. Um pastor pentecostal muito conhecido chamado Lester Sumrall, ele profecia sobre a Rússia. Ele disse, as portas para a ajuda externa serão fechadas. E o meu povo contará apenas com minha ajuda. Meu espírito os guiará onde parece não haver caminho, pois eu fornecerei à minha igreja tudo o que ela precisar para passar por esses dias, e eu trarei esta terra. E eu já estou preparando os corações do povo para a próxima colheita, e ela virá através da minha visita, e sacudirá as portas do inferno, e então eu abrirei as portas deste país, não para muitos virem aqui como era antes, mas para liberar este fogo deste país para toda a terra, e muitos pegarão deste fogo e o levarão por todo o mundo. Eu estava falando com nossos pastores, nosso líder na Rússia, Sergei Golubev, o líder das nossas igrejas na Rússia. Ele disse que eles têm sido colocados no estado de guerra. Parte do estado de guerra é que homens jovens russos agora são recrutados no exército. Mas escuta, tudo que o diabo usa para atrasar e arruinar os planos de Deus, Deus usa para trazer a sua vontade. Escuta bem. Vladimir Putin vai trazer homens à Rússia. Muitos deles são crentes para entrar, salvos nas nossas igrejas, para ir no exército. E vão ser semeados como sementes no exército russo e vão ter a resposta. Eles vão poder contar a outros de Jesus Cristo. Por isso eu digo ao povo da Rússia, Deus precisa que você confiem nele, que vocês se mantenham fortes e permaneçam fortes, mas para o resto de nós, para todos nós, especialmente aqueles que estamos esta noite escutando esta mensagem. Algum de vocês, talvez você está assistindo essa mensagem online. Deus quer que você veja os sinais e atuemos sobre esta informação. O que eu li para você não é informação. Ai, que bonito. Ai, e Deus não escreve isso para que você fique impressionado.
Ele escreve para que você atue. Sabe qual é o problema? É que sempre que sinais acontecem, algumas pessoas prestam atenção e vivem, sobrevivem, e outras ignoram os sinais e acabam morrendo. Por exemplo, em 1969, na cidade de Mississippi, um furacão Camila estava indo para a costa. Um grupo de jovens estava fazendo uma festa dizendo que bom seria ter uma festa de furacão. Então, em vez de eles estavam sendo avisados a sair de lá, não ficar nisso. Eles foram nos apartamentos que estavam a 80 metros do mar. E eles começaram a fazer uma grande festa. O chefe da polícia, Jerry Peralta, foi avisá-los. Vocês precisam sair dali, vem um furacão. Eles riram do aviso e disseram, vai ter que nos levar presos se você quer que a gente saia. O chefe anotou o nome deles para notificar os parentes e os mais próximos, os familiares. Chegou o furacão, com ventos mais de 320 km por hora. As ondas ao largo da costa do Golfo atingiram 7 a 9 metros de altura. Todas as 20 pessoas que estavam lá na festa, que ignoraram os sinais, todos eles morreram. Isso é um pequeno exemplo do que acontece toda vez que Deus nos dá sinais. Haverá pessoas sabendo que o tempo está chegando ao fim. Eles vão continuar vivendo como estão vivendo sem se arrepender. E o fim deles será a destruição. Sem dúvida, eu gostaria de acreditar que todos aqui são cristãos. Eu não sou tolo. Tem pessoas aqui que dizem, sim, mas eu sou jovem. Escute bem. Se você não presta atenção aos sinais, o fim será a destruição. Mas, por outro lado, para toda pessoa que está aqui, primeiro, se você não está certo com Deus, você não quer se enfrentar com o julgamento de Deus que está chegando, de não estando certo com Deus, você pode resolver esse problema, porque Jesus Cristo morreu por seus pecados, você pode sair daqui livre. E número 2, para todo crente, eu digo a você, o tempo está acabando, você pode ver todos os sinais acabando e se preparando. Deus nos deixa saber por adiantado para que possamos fazer decisões corretas. Este é o tempo de viver vidas puras. Este é o tempo de viver para Deus e contar a outros que o fim está chegando. Jesus vai voltar. Precisamos estar prontos e preparados para a ascensão e a queda do urso. Quero que você incline seus rostos por todo este lugar esta noite.